Olá, humanos e humanas, aqui professora 2 que está falando. Essa série de videoaulas que vocês vão assistir sobre a sociologia, o surgimento da sociologia, as principais ideias do Comte, foram as primeiras aulas que a gente produziu logo no começo aí da pandemia de 2020. Então eu produzi ela para os meus alunos do ensino médio e estou aproveitando aqui para o canal Os Manos TV. Espero que curtam. A obra deles foi o curso de filosofia positiva. O curso de filosofia positiva, basicamente, ele explicava essa nova ciência social, essa nova física social que era capaz de compreender a sociedade a partir de métodos rigorosos possíveis de ser observados. Então, a gente poderia dividir o pensamento do Comte, ou kantiano, né, em duas fases. A primeira, principalmente com as obras, né, Curso de Filosofia Positiva, 1830 a 42, a obra Discurso sobre o Conjunto do Positivismo, de 1848, e a segunda fase, o Sistema Político Positivista, que aí ele dá uma mudada em alguns aspectos e depois a gente vai ver, ele perde alguns aspectos, alguns seguidores, ganha outros, né? E aí a gente vai ver grandes influências, tá? Acaba influenciando depois uma outra ciência chamada darwinismo social, que tem base nas ideias do Augusto Comte, né? O Spencer, a gente vai falar na terceira aula, se inspira nele, mas o Augusto Comte não teve acesso às obras do Darwin, porque ele morreu antes, ok? Ele morreu antes do Darwin publicar a obra dele, ok? Vamos adiante, então. Então, esse aqui é bem facinho de entender. Uma primeira forma que o Comte explica e analisa a sociedade, ele vai criar um método chamado da Lei dos Três Estados. O estado teológico, também pode ser traduzido para mitológico, o estado metafísico pode ser chamado também de filosófico, e o estado positivo, que também pode ser chamado de científico. Basicamente, ele diz que o ser humano, ou melhor, as sociedades, elas entendem os fenômenos naturais, entendem o surgimento da vida, entendem o mundo que o cerca, ou seja, a gente vive na Terra aqui, né? Alguns ainda acham que vivem na Terra plana, mas enfim, né? Vivemos aqui nessa linda bola azul que flutua pelo espaço. E essas três fases são as maneiras como o ser humano desenvolve a sua explicação e o seu entendimento desse local que a gente vive. Por exemplo, o estado teológico ou mitológico é aquele estado onde a gente explica o sol, a chuva, a agricultura, o nascimento, a vida e a morte a partir dos deuses, a partir dos mitos, a partir das religiões. Né? Tem um trovão, foi uma divindade. Né? Tem uma doença, foi um castigo, um aviso, algo do tipo. Tá? O estado metafísico ou filosófico é aquele momento em que a razão, né, ou por exemplo, como foi o período clássico na Grécia Antiga, ou o período do Iluminismo, ela foi colocada para explicar os fenômenos, ou seja, não são mais necessariamente os deuses, mas o ser humano começa a desenvolver argumentos mais racionais, argumentos que poderiam explicar melhor esse mundo, ou seja, um pensamento mais filosófico, que vai desprendendo dos deuses, ok? E positivo seria o período científico, que o Comte vai considerar o auge da sociedade, é o momento da valorização da ciência, é o momento da valorização do desenvolvimento, onde o ser humano consegue ler a natureza, os fenômenos naturais e explicar. E ao explicar, ao entender, ele consegue transformar a natureza. É um momento do desenvolvimento industrial, movimento que o capitalismo estava surgindo e se desenvolvendo. Então, o estado positivo da sociedade se valoriza a ciência, se valoriza a transformação da natureza e tudo pode ser lido e entendido a partir da ciência, ok? Aqui ele explica, então, por exemplo, dentro do contexto europeu, que durante o período medieval predominou o estágio mitológico, ou seja, teológico da sociedade europeia. No período do Renascimento, e principalmente no período do Iluminismo, foi o segundo estágio,
o momento da filosofia, explicações mais racionais, né, mais coerentes, e um desprendimento da religião, né? E o momento auge seria um momento que eles estavam vivendo aí, e estavam caminhando também, né? Que é um momento positivo, ou seja, desenvolvimento aí da ciência, da indústria, da maquinofatura, e por aí social, ou seja, essa sociologia identifica leis científicas que regem os fenômenos sociais para resolver problemas e prever situações futuras. Ou seja, a sociologia que o Comte criou era uma ciência rigorosa, que podia observar os fenômenos sociais, as revoltas, as revoluções, prever elas, entender e melhorar, talvez evitar. Era uma ciência para compreender a sociedade, não é uma ciência do nada, afinal, como ciência, ela tem método, e ela pretendia, ou melhor dizendo, como a gente vai ver, ordenar uma melhor sociedade, ou seja, ela deveria ajudar a humanidade a caminhar rumo a essa sociedade positiva, ao progresso, tá? E aí ele vai dividir, então, a física social, ou melhor dizendo, a sociologia, em dois campos de estudo. O campo da estática social, que são aquelas situações mais permanentes, como a família, as relações de trabalho, ou seja, que são possíveis de observar em todas as sociedades. Em todas as sociedades a gente vê que tem algum sistema religioso, a gente vê que tem organizações hierárquicas de família, de trabalho, e isso ele vai chamar de estática social, e que ele valoriza extremamente, porque isso que consolida as sociedades, que mantém a sociedade funcionando em ordem, sociedade unida. A outra diferenciação é a dinâmica social. A dinâmica, como diz, dinâmica, movimento, né, é aquilo que muda, aquilo que se altera, ou seja, a sociedade mudou, ela era feudal, ela virou mercantilista, agora ela é capitalista industrial. Então, essas mudanças, elas ocorrem por uma série de movimentos, que às vezes interferem na estática social, mas que geram revoltas, que geram revoluções, que geram guerras, né? Então, a dinâmica social é aquele campo da sociologia que observa as alterações na sociedade, e a estática social é que observa aqueles fatores que mantêm a sociedade unida. Então, o termo positivo, né? Ele tem uma significação moral, social maior, a fim de reorganizar a sociedade com a supremacia do amor. Olha que interessante, do amor e da sensibilidade sobre o racionalismo. O apogeu dessa tese é a religião da humanidade. A filosofia positiva passa, então, a preconizar uma teoria de reforma da sociedade e religião. A ciência, no século 18 e 19, principalmente, e o próprio Comte vão valorizar tanto a ciência como forma de entender o mundo, que a gente vai ver o Comte vai criar uma nova religião, a religião da humanidade. A ciência vira nova religião. Se antes os deuses, o cristianismo, explicavam o mundo, e para o Comte isso é o primeiro estágio, né, o estágio mais primitivo da sociedade, a partir de agora a ciência explica. Então, ela deveria ser a nova religião. Então, vejam. O Comte vai propor, então, dentro do seu curso de filosofia positiva e dessas primeiras ideias, desculpa aí, gente, a câmera mexendo, uma organização social que caminhe para o progresso. Ok? Então, ele vai compreender a política no estágio positivo, ou seja, a política deveria, os governos, né, fazer com que a sociedade fosse caminho ao progresso, à industrialização, ao desenvolvimento científico, mas para que isso acontecesse, tem que prevalecer a ordem. E a ordem está aqui, gente. É a estática social. Então, como a ciência estava se desenvolvendo e a sociologia compreendia as revoluções, as revoltas, conseguia observar e elaborar explicações para isso, ela deveria prever isso, o sociólogo e o governante, para que ela fosse ajustada, a sociedade fosse melhorada e caminhasse em ordem, pois assim ele iria para o progresso. Só que nesse modelo político que o Comte
propôs, e olha aqui a influência do Saint-Simon, quem deveria governar? Os industriais. As mudanças, elas vinham dos industriais, porque são eles que têm o conhecimento, são eles que têm a ciência nas mãos deles, né? E os intelectuais, né, os cientistas, governariam. Então, o papel desses cientistas, por ter a razão, o conhecimento, é governar, porque ele sabe levar as pessoas ao progresso, ao estágio positivo. Isso é bom para a sociedade. E nós, governados, deveríamos obedecer, caminhar em ordem. Então, nessa política, nesse modelo de sociedade que o Comte vai propor, a nossa posição social, ela vai de acordo com aquilo que a gente conhece hoje como meritocracia, com o meu desenvolvimento, com o meu esforço, tá? O progresso e a ordem convivem, então só tem progresso se tem ordem. Aí deixa eu tirar aqui a bolinha, o professor saindo da tela ali. E ele também valoriza a propriedade privada, o acúmulo de riqueza, ele vê isso como necessário para o desenvolvimento da sociedade, pois se eu acumulo riqueza, essa riqueza vai para a próxima geração, que vai poder desfrutar melhor disso, e isso vai gerar mais e mais progresso. A humanidade vai evoluir cada vez mais. E aqui é um ponto. Essa sociologia do Augusto Comte, essa teoria dos 3 estados, essa ideia de ordem, de progresso, vai propor isso que depois o darwinismo social se inspira, de que existem sociedades mais e menos evoluídas. Evoluída seria a sociedade científica, capitalista e industrial. E as menos evoluídas é que não estão nisso aí. Ok? Vamos adiante. Então aqui o nosso Palito Sapiens vai dar uma ideia. Nenhum grande progresso pode efetivamente se realizar se não tende finalmente para a evidente consolidação da ordem. A ordem, ela sempre vai consolidar a sociedade para o futuro. A religião da humanidade aí, como a gente falou antes, eu falei antes, o Comte vai propor uma religião humana. Então não é um Theo, não é um Deus distante. É aquilo que está aqui. E quem está aqui? O homem, a humanidade, tá? Então a extrema valorização do ser humano, apesar de tudo, né? Ele se inspira nos ritos, na hierarquia e na lógica da Igreja Católica. Os rituais são transferidos para essa nova religião. Gente, literalmente o Comte criou uma nova religião que deveria desenvolver a ciência, deveria desenvolver inclusive a moral do ser humano, né? Pautado nas regras, nessa hierarquia, para que essa sociedade evolua. Tá? Então ele vai substituir as questões religiosas, né, por comemorações aí em relação a grandes nomes, grandes pensadores e tal. A figura feminina, que seria uma substituição à figura de Maria, a mulher ela é colocada como um anjo, como a república, né? Então veja, o positivismo valoriza a razão, valoriza a ciência e vai valorizar dentro dos novos modelos políticos a república. O Comte, ele vai romper, a família dele era monarquista, com o sistema monárquico. Ele vai apoiar um sistema republicano, que é moderno, né? Que é defendido pelos iluministas. Tá? Então, as principais características dessa religião, está aí o culto ao ser humano, destaque para o mundo da ciência, inspiração nos elementos estruturais do catolicismo. E o lema, né, vejam, que depois a gente vai discutir um pouquinho melhor, dessa nova religião é amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. E olha só que bonitinho. Para quem dizer, para que eu vou estudar sociologia? Eu não uso para nada, não sei o que. Vocês não têm ideia o quanto o sistema educacional, o quanto a economia brasileira, o quanto a nossa vida ela é pautada nas ideias da sociologia e desse carinha aqui, ó. Ó a nossa bandeira, ordem e progresso. Augusto Comte, inspirada nele. Né? Então, o Brasil republicano surge inspirado pelas ideias positivistas. E por aqui a gente encerra essa nossa primeira aula, surgimento da sociologia e as principais ideias do Augusto Comte. Quem falou fui eu, professora 2. Acompanhe aí o Cláudio Palito Sapiens no Insta e também o projeto História em Rap e também os Manos TV, que tudo eu estou concentrando agora nos Manos TV, o canalzinho do YouTube.
É nóis, valeu pessoal, valeu oficina, referências.